A história da independência do Brasil envolve acontecimentos únicos. Ao estudarmos o primeiro reinado, descobrimos personagens que foram ímpares para a construção do nosso país enquanto Estado e enquanto nação. Dom Pedro, Leopoldina e José Bonifácio foram os maiores expoentes dessa realidade. Neste primeiro capítulo sobre a independência do Brasil, falarei sobre os motivos que levaram à ruptura com Portugal, ao dia do fico e o caminho que foi traçado até a independência do Brasil. Então, bora lá! Olá pessoal, Júlio aqui. A independência do Brasil aconteceu pelas mãos de um português, Dom Pedro. Sua forte presença central no poder era necessária, pois acalmava os ânimos e as revoltas que estavam acontecendo aqui, porque havia o temor de que, se fosse instaurada uma república aqui, o território seria fragmentado, como aconteceu na América Espanhola. Dom Pedro foi o primeiro governante monarca e seu governo durou até 7 de abril de 1834, quando ele abdicou do trono em prol de seu filho, retornando a Portugal. Este período marcou o início da construção do Brasil enquanto Estado e enquanto nação. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Na época da proclamação da independência, o Brasil já não era mais colônia de Portugal, mas sim uma América portuguesa, um Reino Unido a Portugal. A fundação do Império Brasileiro marcou o fim da submissão do Brasil à corte portuguesa. O povo brasileiro queria ser livre e independente, mantendo as províncias unidas. A subdivisão em territórios que precedeu a subdivisão em estados foi chamada de província e foi criada durante o período joanino e mantida durante todo o primeiro reinado. As mudanças que levariam à independência do Brasil estavam diretamente ligadas à vinda da família real. Com Dom João VI e sua corte residindo no Rio de Janeiro a partir de 1808, o Estado passou a ser, de fato, a capital do Brasil. E desde então passou por uma grande transformação urbana e cultural. Os portos foram abertos às nações amigas. O comércio prosperava. O Rio de Janeiro sendo a capital e o ponto de união dos povos portugueses, fez com que Dom João VI elevasse o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Porém, a presença de Dom João VI no Brasil seria um problema a partir de 1821. Em agosto de 1820, teve início a Revolução Liberal do Porto. Os portugueses realizaram uma Assembleia Constituinte em Lisboa, formando cortes. Eles queriam que Portugal retornasse a ser uma monarquia, porém dessa vez monarquia constitucional, com os mesmos moldes do que aconteceu na Revolução Francesa. Porém, eles tinham o temor do derramamento de sangue e da barbárie que aconteceu na França. Vários deputados portugueses foram convocados, mas não só os deputados portugueses, os deputados das províncias brasileiras também foram convocados. Os paulistas foram até Lisboa e levaram uma Constituição pronta a fim de sanar os problemas da corte portuguesa e da corte brasileira. Uma das sugestões era para que a corte transitasse entre Portugal e o Brasil, uma vez que o Brasil, sendo muito grande, necessitava da presença do rei para se manter unificado. Outra sugestão foi a criação de uma Liga das Nações Lusitanas. Porém, os portugueses não aceitaram. Eles queriam um poder único e centralizado em Lisboa. Para eles, aliás, a fragmentação do território brasileiro em províncias seria conveniente, pois essas províncias independentes seriam submissas a Portugal. O crescimento do Brasil não era bem visto por eles, pois Portugal vivia uma crise e o rei estava aqui no Brasil. Então, eles queriam que todas as medidas tomadas em benefício do Brasil fossem revogadas, essas medidas que foram feitas no período joanino. Tropas portuguesas exigiam que o rei obedecesse à Constituição que seria imposta pelas cortes, que também exigiam o regresso de Dom Pedro para Portugal. Dom João VI
teve que decidir entre regressar a Portugal ou retornar sozinho. Ele optou por retornar sozinho, deixando seu filho como regente, dizendo-lhe: "Se for para perder o Brasil, que seja para ti, e não para estes aventureiros." As elites econômicas do Brasil também viram o risco na partida do príncipe, uma vez que ele deixando o Brasil, o país poderia voltar a ser colônia. A partir daí, começou o movimento de independência e teve Dom Pedro como seu líder. Dom João VI, antes de partir, convocou eleições para os governadores das juntas das principais províncias, reforçando assim a autonomia política do reino em relação à Revolução das Cortes. José Bonifácio de Andrada e Silva foi eleito por aclamação presidente da província de São Paulo. Com uma vasta formação acadêmica e fluente em várias línguas, ele também foi o primeiro a reconhecer a autoridade de Dom Pedro como regente. Em janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um manifesto de Bonifácio e subscrito por toda a Junta Paulista, que alertava sobre os planos de Portugal a fim de implantar um novo sistema de escravidão ao Brasil. Também dizia que todos os paulistas estavam dispostos a derramar até a última gota de seu sangue e sacrificar todos os seus bens a fim de que o amado príncipe continuasse aqui. O manifesto foi publicado nos jornais e assim a sociedade civil se mobilizou em prol da permanência do príncipe regente. O ambiente era de animosidade e guerra civil entre os fiéis ao príncipe e os fiéis às cortes. Frequentemente, brasileiros e portugueses entravam em conflito, pois os brasileiros não aceitavam as ordens das cortes. Dom Pedro recebia diversas cartas dos presidentes das províncias pedindo a sua permanência. Abaixo-assinados com em torno de 5.000 pessoas também eram enviados para ele. E os presidentes das províncias pediam em suas cartas para que Dom Pedro não deixasse o povo brasileiro ser servo de Portugal. A imperatriz Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro, também se manifestava contrária às cortes e em suas cartas ela se manifestava a favor de permanecer no Brasil e inclusive dizendo que queria ser a imperatriz. Tanto Bonifácio quanto Leopoldina desejavam que o Dom Pedro permanecesse no Brasil, pois ambos acreditavam que se ele retornasse a Portugal, o país não resistiria ao furor revolucionário. Em 1822, o extenso território brasileiro não suportaria a vacância do poder central. E aí seria suscetível aos vários movimentos independentistas existentes no Brasil, e essas revoluções poderiam mergulhar o país num caos político e social sem precedentes, da mesma forma que aconteceu na América Espanhola. As ameaças das cortes a Dom Pedro eram frequentes e o príncipe oscilava em suas escolhas. A questão tornou-se irremediável quando as cortes dissolveram o governo brasileiro e obrigaram, mais uma vez, ao príncipe retornar a Portugal. Com a situação insustentável, Dom Pedro teve que tomar uma decisão. E, em 9 de janeiro de 1822, no Paço Imperial, Dom Pedro proclamava ao público a sua permanência no Brasil. Este ato ficou conhecido como Dia do Fico e representava, através deste símbolo, a ruptura entre Brasil e Portugal e demonstrava aos portugueses que o Brasil não mais pertencia a eles. E no próximo vídeo veremos como foi a reação das cortes com essa decisão e essa postura de Dom Pedro e todo o processo que levou à independência do Brasil. Então, até lá!